Esse trabalho foi elaborado por um grupo de alunos do 7º e 8º períodos de Psicologia do Centro Universitário Serra dos Órgãos, Unifeso, para a segunda avaliação da disciplina Psicologia Fenomenológico-Existencial e Intervenções Clínicas, que é uma disciplina teórico-prática. O trabalho ele foi dividido em etapas e o nosso grupo ficou com a vertente existencial humanista. Então, na etapa 1, nós fizemos uma pesquisa sobre o histórico, sobre os principais autores, sobre os principais conceitos e como é a aplicação na clínica. Na etapa 2, nós produzimos esse vídeo, que vai estar na íntegra no YouTube, e ele foi dividido também para ser colocado no Instagram em 4 partes. Ainda nessa segunda etapa, nós vamos desenvolver uma proposta de intervenção clínica sobre um caso à luz dessa vertente. E essa parte é um trabalho escrito. Na etapa 3, nós vamos apresentar esse trabalho para a nossa turma e, por último, nos coube fazer a divulgação desse material e dar publicidade, para a nossa pesquisa. O professor Alan Freitas, que foi o nosso orientador, ele utilizou de um recurso que nós consideramos riquíssimo. Nós entendemos como riquíssimo, porque foi uma metodologia ativa, onde nós, participantes, nós tivemos uma atuação ativa nesse processo de aprendizagem. O nosso grupo ele é composto por 8 alunos, a Bárbara Rebelo, eu, Cristiane Lopes, o Eduardo Lopes, a Emily Lara, a Larissa Andrade, a Larissa Rosa, a Maria Eduarda Padrão, a Mariana Nunes e a Vanessa Veloso. Cada participante contribuiu com uma parte do trabalho e o nosso objetivo com esse material é para que ele seja útil para os alunos de outros períodos, principalmente dos períodos iniciais, e para os interessados em geral por temas relacionados à psicologia. Oiê, eu e meu grupo estamos fazendo um trabalho sobre a psicologia existencial humanista e hoje eu vou contar um pouco como essa abordagem surgiu. Diferente das outras abordagens que vieram da medicina, essa abordagem nasce da filosofia, mais precisamente das escolas do existencialismo e do humanismo. Para a filosofia existencial, o foco é a autorresponsabilidade. As situações que nos acontecem, as situações cotidianas, são frutos das nossas escolhas e das nossas omissões, que é quando deixamos de escolher. No existencialismo, nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Não tem isso de jogar a culpa no outro, de jogar a culpa no universo, nem muito menos nos signos. As consequências sempre serão o resultado das nossas ações ou da ausência delas. Já a filosofia humanista é um movimento que valoriza o ser humano, que busca aquilo que o indivíduo tem de mais potente, incentiva as suas capacidades, as suas habilidades e os traços mais positivos que cada pessoa tem. E é desse encontro que surge o que é considerada a terceira força da psicologia. Então, só para lembrar, a primeira força é a psicanálise, a segunda é o behaviorismo e a terceira força é a psicologia existencial humanista, que une os conceitos da filosofia existencial e da psicologia humanista. Tem como foco principal o desenvolvimento do ser humano. Então, essa abordagem, ela tem interesse, ela se debruça pela promoção do bem-estar social e do bem-estar psicológico. É uma abordagem que vê cada ser humano como único e que não está muito preocupada em rotular, mas sabe que cada ser humano reúne um conjunto de habilidades e também de dificuldades. E aí é que começa o trabalho terapêutico, no sentido de potencializar essas capacidades que muitas vezes o indivíduo ele nem acredita que tem. E junto com ele, trabalhar as suas maiores dificuldades, que são as principais agentes do seu mal-estar e das suas grandes angústias. Seguindo nesse registro de aprendizagens da disciplina Psicologia Fenomenológico-Existencial e Intervenções Clínicas, hoje eu vou apresentar os principais autores do existencialismo e do humanismo. Como eu disse no vídeo anterior, a abordagem existencial humanista tem raízes na filosofia existencialista do século XIX e na psicologia humanista do século XX. Dos filósofos existencialistas, eu vou citar o Søren Kierkegaard, que foi um filósofo dinamarquês que falava muito sobre as possibilidades. Ele falava que cada indivíduo tem dentro de si um conjunto de realidades possíveis. Vou falar também do Nietzsche, que foi um filósofo polêmico, ácido, contundente, e eu vou trazer uma frase conhecida dele que retrata bem a ideia do que foi o existencialismo. Homens convictos são prisioneiros, ou seja,
a dúvida é uma oportunidade da gente encontrar caminhos, porque certezas absolutas são muitas vezes uma prisão. Vou trazer também o Jean-Paul Sartre, que junto com a Simone de Beauvoir falavam muito sobre a existência humana, falavam sobre a liberdade e falavam sobre a responsabilidade. Bom, na psicologia humanista, os principais autores são os psicólogos Abraham Maslow, muito conhecido pela pirâmide das necessidades, e o Carl Rogers, que desenvolveu a terapia centrada na pessoa. Não podemos deixar de falar do Rollo May, que foi um psicólogo americano, que ele teve um papel fundamental na fusão das ideias existencialistas junto com a psicologia. E, por fim, o Viktor Frankl, que foi um psiquiatra que sobreviveu ao Holocausto e desenvolveu a logoterapia, que é uma outra abordagem dentro do campo existencial humanista. Todos esses autores, eles foram fundamentais para que a gente desenvolvesse, né, a psicologia existencial humanista que a gente tem hoje e que continua desenvolvendo, se desenvolvendo e busca a compreensão da existência humana. Na abordagem existencial humanista, o principal foco é a experiência humana. E eu vou contar para vocês um pouco sobre esses conceitos. O primeiro é o conceito de existência, que para essa abordagem da psicologia é única e individual. Cada vida é singular e incomparável. Depois vem a liberdade, que é um conceito central. Ser livre é ter a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões significativas sobre a própria vida. Inclusive, não escolher faz parte dessa liberdade, mas sempre terá consequências. O outro conceito é o da responsabilidade. Esse conceito caminha junto com o conceito de liberdade, porque as escolhas implicam em ações ou omissões e trazem sentido para a nossa existência. Um quarto conceito que eu vou falar para vocês é o de autenticidade. É um conceito que diz respeito a ser verdadeiro consigo mesmo e não viver sob as expectativas dos outros. Muitas pessoas ficam presas no que os outros vão achar delas e com isso travam, buscando sempre a aprovação alheia. Mais um conceito é o da autorrealização, que é a pessoa usar todo o seu potencial pessoal no sentido do crescimento, da evolução, do seu desenvolvimento pessoal. O sexto conceito é o da consciência, um conceito fundamental na psicologia existencial humanista. Desenvolver a consciência significa ter compreensão sobre as próprias emoções, sobre as próprias motivações e, assim, conseguir refletir e agir nessa caminhada que é viver. E, por último, eu deixei a cereja do bolo. Eu deixei para fechar com o conceito de busca de sentido, que se destaca pela importância de que o indivíduo encontre um significado, um sentido nas suas ações e nas suas experiências. Não é só sobreviver, mas é construir, é ressignificar a própria existência. Esse é o quarto vídeo dessa série, onde nós apresentamos a psicologia existencial humanista. Contamos sobre a história, sobre os autores, sobre os principais conceitos e agora eu vou contar como tudo isso acontece de fato na prática clínica, que é quando o psicólogo e o cliente ficam frente a frente. A aplicação psicoterapêutica dessa abordagem trabalha as questões mais profundas relacionadas à existência, relacionadas à liberdade, à responsabilidade e na busca de sentido da vida. Isso só é possível através da relação terapêutica, que precisa ter por parte do psicólogo a empatia, a aceitação incondicional para aquela pessoa que está ali na terapia, trazendo os seus sofrimentos, as suas dores e as suas questões mais importantes. Essa abordagem tem como objetivo a promoção do bem-estar, que acontece quando o indivíduo desenvolve a autoconsciência. Assim, as ações dessa pessoa conseguem ser mais focadas em algo que faça sentido para ela. Então, traumas, padrões de comportamento, perdas, luto, questões relacionadas à identidade e à autenticidade são alguns aspectos do que a psicologia existencial humanista trabalha na sua prática clínica. Então, antes de finalizar, eu quero contar que existe também a terapia em grupo, onde os participantes podem compartilhar suas experiências, explorar suas questões existenciais,
sendo mediado pelo psicólogo ou pela psicóloga através desse ambiente seguro, em que há um apoio. Assim é possível desenvolver um senso de pertencimento. Ficamos por aqui e esperamos que essas informações tenham sido úteis e que, ao ter que decidir sobre o tipo de psicoterapia que você deseja fazer, esse vídeo possa te ajudar na sua escolha.